Muito boa tarde a todos. Meu nome é Fernanda. Primeiramente, eu gostaria de agradecer os organizadores do evento pelo convite para participar do 6º Congresso Brasileiro de Neurovisão. E hoje eu vim dar uma contribuição aqui a respeito de um tema tão amplo, né, que tem sido estudado com muito mais afinco, com muito mais dedicação nesses últimos anos. E com base nisso, nós fizemos uma busca bibliográfica, né, e redigimos um artigo de revisão denominado Bases Genéticas, Bioquímicas e Imunológicas da Síndrome de Mers-Irlen. E eu espero que seja que abra algumas portas aí para a gente poder discutir um pouquinho mais sobre esse assunto que ultimamente tem sido tão falado. No nosso artigo, então, nós nos baseamos numa revisão integrativa da literatura. Utilizamos como fonte 16 citações, com as datas entre 1996 e 2014, são as datas de publicações dos artigos, e a busca foi realizada no mês de março de 2014. No total, foram 14 artigos e 2 dissertações, sendo que 14 foram em inglês e apenas 2 em português. A gente pode observar que a literatura nacional ela ainda carece bastante de temas, né, de artigos sobre esse tema, por isso que tem sido tão importante a gente ampliar os estudos a respeito disso, porque as bases causais, né, as justificativas das ocorrências dessas síndromes, dessas dislexia e de também desses distúrbios visuais e problemas de leituras vêm sido tão estudados. Inicialmente, a discussão, a gente vai levar em conta o primeiro aspecto, que é o aspecto bioquímico relacionado à síndrome de Mers-Irlen. Essa publicação é uma das principais fontes que nós utilizamos de informações a respeito do tema. Ela é, na verdade, um compilado de estudos que foram reunidos nessa Conferência Internacional, né, de Irlen, em Vancouver, no Canadá, no ano de 2002. Aqui a gente tem esse autor, o Robinson, ele é um dos principais autores que falam sobre o tema nessa parte da bioquímica, da genética, da imunologia. Então, a gente vai falar muito a respeito dele durante a nossa explicação. Primeiramente, a gente gostaria de relembrar um pouquinho as vias de síntese, né, dos ômega 3 e 6, dos ácidos graxos ômega 3 e 6. Os ômega 3 e 6, eles são ácidos graxos essenciais que não são naturalmente produzidos pelo nosso organismo e estão diretamente empregados em fundamentos de vias neuronais e também diretamente relacionados com o funcionamento celular e da retina. Por isso que vai ser muito falado a respeito deles na nossa explicação sobre a síndrome de Irlen e também de outras síndromes que coexistem na maioria das vezes com a síndrome de Irlen. Então, aqui a gente tem um exemplo, no caso os ácidos graxos ômega 3, a gente tem os precursores, né, o ácido linoleico, o gama-linoleico, o dihomogamma-linoleico e o ácido araquidônico. Esses dois últimos sendo os mais importantes na cadeia dos ácidos graxos ômega 3. No caso dos ômega 6, desculpe, no caso dos ômega 3, a gente tem o alfa-linoleico, o octa-decatetrenoico, eicosa-tetrenoico, eicosa-pentenoico, e docosapentenoico e docosahexanoico. Nesse aqui, o EPA e o DHA são os mais importantes que a gente vai citar ao longo da explicação. Então, o que foi encontrado nesses estudos de Robinson, né, a respeito das bases bioquímicas da síndrome de Irlen? Foi encontrado que ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa, eles são componentes estruturais importantes, tanto do cérebro quanto dos olhos, e vão contribuir para o funcionamento normal do sistema nervoso. Eles vão estar envolvidos não só na síndrome de Irlen, mas como a gente sabe também que em uma outra gama de alterações que estão diretamente associadas e que podem, inclusive, coexistir no mesmo indivíduo, né? Como, por exemplo, distúrbios de leitura, algumas doenças hereditárias que provocam cegueira noturna, doenças degenerativas. Então, muitos estudos associam esses achados e também relacionam diretamente o problema que essa deficiência causa com a própria síndrome de Irlen ou sintomas associados.
Então, o ômega 3 e 6, eles são convertidos em ácidos graxos essenciais que vão estar diretamente ligados a esse funcionamento normal que eu citei anteriormente. No caso do ácido eicosapentenoico e docosahexanoico, que como eu falei anteriormente, faz parte da via do ômega 3, de 15 a 30% do peso seco da retina é constituído por esse tipo de ácidos graxos. Então, eles são necessários para estrutura, crescimento, remodelamento e função neuronais e também essenciais nos processos celulares de aprendizagem e de memória. A deficiência desses ácidos graxos essenciais, ela está significativamente relacionada ao surgimento de sintomas visuais na leitura, inclusive com alguns sintomas indicativos da própria síndrome de Irlen, como, por exemplo, cefaleias, sensibilidade à luz, movimentação e pulsação das palavras e também efeito de halo ao redor das palavras. E foi encontrado que as crianças que tinham amplos sinais clínicos de deficiência de ácidos graxos, elas possuíam uma capacidade de leitura significativamente menor e essa severidade dos sinais ela estaria diretamente relacionada com problemas visuais durante a leitura. Então, esse foi um achado importante dessas pesquisas que associou diretamente a deficiência dos ácidos graxos à dificuldade do desenvolvimento da leitura em crianças, né? Um achado muito importante. Um outro artigo que a gente usou como referência, né, que também nos trouxe bastante informação, foi esse aqui, que também é do mesmo autor, que entendendo os mecanismos causais, né, dos problemas visuais de processamento, e estudou uma possível base bioquímica para a síndrome de Irlen também. Esse artigo, ele consistiu numa investigação preliminar de uma possível base bioquímica também para essa disfunção. Foram selecionados 143 indivíduos a partir de um questionário de triagem. Esses questionários, eles são amplamente utilizados nos estudos que dizem respeito à síndrome de Irlen, né? São questionários já previamente aprovados, às vezes adaptados, mas que são amplamente utilizados tanto na literatura internacional quanto aqui no Brasil também. Foram coletadas amostras de urina desses indivíduos e foram encontradas anomalias significativas na excreção de vários aminoácidos e ácidos orgânicos, incluindo marcadores de turnover proteico e produção de catecolaminas, como tirosina e fenilalanina. Então, esse achado, ele demonstrou que a excreção de aminoácidos urinários, né, e alguns ácidos orgânicos, ela diferenciou no grupo teste com relação à população em geral. Então, a gente já tem um indicativo que possa haver realmente alguma base bioquímica envolvida nesse processo. Um outro estudo preliminar que a gente pode citar também foi esse aqui, do Sparks. Ele é um estudo mais recente um pouco, de 2003, e ele avaliou os níveis de colesterol plasmático em crianças entre 10 e 17 anos. Esse estudo, ele investigou anomalias metabólicas, particularmente em relação aos níveis de ácidos graxos essenciais N3 e N6, né, das vias de ômega 3 e 6, os níveis plasmáticos de colesterol também, e a abundância relativa de ácidos graxos saturados no plasma. 3 indivíduos foram triados para o grupo Irlen, aqui a gente tem uma amostra menor, mas foi utilizada a população em geral para o grupo de controle. E foram coletadas amostras de sangue total, ao invés de amostras de urina, como foi o estudo anterior. Nesse caso, não houve diferença nos ácidos graxos essenciais entre os grupos teste e controle, porém, o primeiro grupo, que se trata do grupo teste, né, ele tinha níveis médios mais baixos da maioria dos ácidos graxos essenciais, então se notou uma deficiência global desses ácidos graxos, né? O colesterol plasmático também, ele foi significativamente menor para o grupo teste. Então, assim, isso nos faz questionar, né? Haveria alguma alteração nas vias de degradação, de produção desse colesterol, né? Que estivesse associado diretamente à síndrome de Irlen. E houve também um aumento significativo na abundância relativa do ácido heptadecanoico. Esse ácido está diretamente relacionado à função das membranas e neurotransmissão. Então, estaria também diretamente relacionado com a situação em pesquisa, né? Um outro fator que também foi um grande ponto de discussão que a gente verificou no nosso trabalho foi a predisposição genética e o caráter familiar envolvido na síndrome de Irlen.
A gente sabe que atualmente a gente tem muito mais diagnóstico do que a gente tinha anteriormente, né? Mas acredito que seja mais pela acurácia dos métodos, pela maior atenção dos médicos com relação a isso. E aí foi investigado se existe uma predisposição genética, né? A gente tem que fazer essa investigação. Então, esse artigo, ele trouxe para nós, ele é um pouco antigo, mas ele já investigou desde cedo a incidência familiar, né, dos sintomas de síndrome de Irlen. Então, qual que foi o objetivo desse artigo? Eles investigaram a incidência dos sintomas de Irlen nos pais. Então, foi triado uma quantidade de 751 crianças que foram identificadas com síndrome de Irlen, também baseado em questionários de triagem, e a partir disso, foi investigado nos pais dessas crianças se havia semelhança dos sintomas que as crianças manifestavam. 84% de incidência foi encontrado em relação aos pais dos sintomas similares que ocorriam dos filhos. Não houve distinção entre os dados encontrados para mães e pais, então não houve uma ligação sexual, né, no caso desses sintomas, né, não estava ligada ao sexo. E a base genética para os déficits de processamento visual nos portadores de dificuldade de leitura começou, então, a ser investigada. Porque se encontraram essa porcentagem tão alta de incidência de sintomas similares, né, haveria uma base genética que pudesse explicar, né, essa relação de sintomas? A incidência foi muito alta. Um outro estudo que também avaliou algum marcador genético que estivesse direcionado à síndrome de Irlen foi esse aqui, mais recente, de 2012, publicado nesse periódico, Perceptual Motor Skills, e ele é um artigo bastante interessante, inclusive, que fala a respeito da expressão genética da molécula transportadora de lipídios, a ApoB100. Ela tem sido correlacionada com o metabolismo anormal de lipídios, principalmente com o colesterol plasmático. A gente sabe que ela está envolvida com carreamento, né, de colesterol no sangue, e o gene que codifica essa ApoB100, ele está localizado no braço curto do cromossomo 2 e estabelece uma vizinhança próxima com o gene DYX3, que comprovadamente confere suscetibilidade à dislexia. Então, estariam esses genes tão próximos que pudessem ter alterações simultâneas, né? Então, determinados alelos variantes de ApoB100, eles foram mais comumente encontrados em participantes diagnosticados com a síndrome de Irlen do que em indivíduos sem essa condição. Então, isso nos faz associar mais ainda a incidência da síndrome de Irlen com a dificuldade de metabolização desses ácidos graxos. Um outro aspecto, que é o terceiro aspecto a ser abordado, são as relações da síndrome de Irlen com o sistema imunológico. Esse artigo de 2001, ele fez uma análise bioquímica de pessoas portadoras de síndrome da fadiga crônica que também tinham síndrome de Irlen, né? Então, avaliaram uma disfunção da síndrome de Irlen associada ao sistema imune. 61 adultos, eles foram rastreados para a síndrome de Irlen. Eles também foram classificados quanto à gravidade dos sintomas, no caso, sintomas de fadiga crônica, né? Não de Irlen, mas de fadiga crônica. E foi desenhado um perfil metabólico desses pacientes, desses participantes, através de amostras de sangue e de urina. A partir disso, observou-se que houve um aumento da excreção urinária de aminoácidos do tecido conjuntivo, prolina e hidroxiprolina, e uma diminuição de 3-metilhistidina, e isso pode ser indicativo de ativação do sistema imune devido a algum agente infeccioso. Então, eles questionam, né? Poderia haver uma facilidade desses pacientes de serem mais infectados, né? De terem mais problemas relacionados ao sistema imune? Embora houvesse uma variedade de sintomas em que esses dois grupos fossem diferentes, né, a importância particular foi relacionada aos indicadores recorrentes de infecção que esses pacientes triados para a síndrome de Irlen possuíam em maior número do que os pacientes do grupo teste. Então, no caso, nódulos linfáticos doloridos, inchados, principalmente na virilha e no pescoço, que podem ser indicativos de processos infecciosos recorrentes. Então, a conclusão do nosso artigo foi que muitos estudos eles têm se concentrado em elucidar os fatores causais da síndrome de Irlen.
Isso é importante para que novas alternativas elas sejam delineadas de forma a contribuir com o desenvolvimento visual e de aprendizagem de seus portadores, se possível ainda na fase escolar de alfabetização. Então, quanto mais precoce a gente fizer essa avaliação, quanto antes a gente tiver um diagnóstico, mais cedo a gente vai fazer a intervenção e uma melhor qualidade de vida esse paciente vai poder ter, né? Um melhor desenvolvimento cognitivo, um melhor aprendizado, isso tudo vai interferir na vida do paciente. E existem evidências crescentes de que existe realmente uma base bioquímica envolvida na variedade de transtornos visuais e de aprendizagem, porém, mesmo com esses estudos, algumas questões permanecem não respondidas, necessitando de mais pesquisas para delinear os fatores causais envolvidos nessa condição. Vocês podem ter observado que a literatura que a gente utilizou tem ainda alguns artigos que são bem antigos. Não foi feita uma restrição com relação à data de publicação, justamente pelo fato da literatura ser bem escassa a respeito do tema, né? A maioria é literatura internacional, então realmente carece de mais pesquisas, necessita de uma atenção maior nesse campo, e aí é o que a gente espera, né? Que a gente consiga responder essas questões que ainda permanecem em aberto, para que a gente possa realmente contribuir com o desenvolvimento de aprendizagem desses portadores realmente da síndrome de Irlen. Aqui estão algumas das referências que nós utilizamos, eu espero que tenha contribuído para o conhecimento de vocês a respeito disso, e eu agradeço muito pela participação. Boa tarde para vocês.